Visões subsequentes. Em 1847, enquanto os irmãos estavam reunidos no sábado em Topsham, Maine, o Senhor deu-me a seguinte visão. Sentíamos um incomum espírito de oração, e ao orarmos o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatada em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham o rosto voltado um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as 2 tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as, e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o 4, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o 4º mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda, mas o Papa tinha mudado do 7º para o 1º dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. E eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do 7º dia para o 1º, ele teria mudado a redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca no lugar santíssimo do templo no céu. E seria lido assim: o 1º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e entregue a Moisés no Sinai. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vi que o sábado é, e será, o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade, e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Eu vi a espada, a fome, pestilência e grande confusão na terra. Os ímpios achavam que tínhamos acarretado juízo sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. No tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com a espada. Eles ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se e caiu ao chão tão impotente como palha. Então clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. O sol apareceu, a lua permaneceu imóvel, as correntes de água cessaram de fluir.
Nuvens negras e pesadas se acumularam e se chocavam umas contra as outras. Mas havia um espaço claro de glória indescritível, de onde veio a voz de Deus como de muitas águas, a qual fez estremecer os céus e a terra. O céu se abria e se fechava, e estava em comoção. As montanhas se agitavam como uma cana ao vento, e as franctuosas rochas eram lançadas ao redor. O mar fervia como uma panela, e arremessava pedras sobre a terra. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferia uma sentença. E então fazia uma pausa, enquanto as palavras reboavam através da terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos no alto, atento às palavras que vinham da boca de Jeová e rolavam através da terra como trovoadas. Isto era terrivelmente solene, e ao fim de cada sentença os santos clamavam: Glória! Aleluia! Seus rostos estavam iluminados com a glória de Deus, e brilhavam com a glória, como a face de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Viu o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável que nunca antes. Nela estava assentado o Filho do Homem. A princípio, não vimos a Jesus na nuvem, mas, ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo estes revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados num momento, e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro haviam asas e debaixo dele rodas, e ao avançar o carro, as rodas clamavam: Santo! E as asas, ao se moverem, clamavam: Santo! E o séquito de santos anjos ao redor da nuvem clamavam: Santo! Santo! Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso! E os santos na nuvem clamavam: Glória! Aleluia! E o carro subia para a cidade santa. Jesus franqueou os portões da cidade dourada e conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos direito à árvore da vida.